Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Unicast, mais um episódio em que a gente traz para vocês reflexões acerca daquilo que diz respeito da sua vida, da minha vida e de todas as pessoas que estão à nossa volta, a saúde. Em especial, neste mês de outubro, a saúde da mulher. E minhas convidadas de hoje são para lá de especiais. Eu tenho aqui a honra de receber a doutora Carla Maria de Oliveira Ferreira, ela que é médica oncologista, clínica aqui em São José do Rio Preto, com atuação focada no tratamento do câncer de mama em todas as suas fases. Atua no atendimento ambulatorial e hospitalar, acompanhando suas pacientes em cada etapa da jornada do cuidado. Reconhecida pela combinação de conhecimento técnico atualizado e olhar humanizado. A doutora Carla tem como propósito oferecer um tratamento completo, acolhedor e centrado na pessoa. Temos também a honra de receber Débora Zuccari, ela que é professora e pesquisadora em biologia do câncer, especializada em câncer de mama, investiga mecanismos moleculares e metabólicos ligados à progressão tumoral e identifica biomarcadores que auxiliam no prognóstico e na escolha do tratamento. Coordena estudos sobre vesículas extracelulares e biópsias líquidas, explorando também o uso de moléculas como a melatonina para modular o microambiente tumoral. Sua pesquisa integra proteínas, metabolismo e células para compreender o desenvolvimento e a disseminação do câncer, destacando-se por inovar no diagnóstico, tratamento e formação de novos pesquisadores em colaboração com instituições nacionais e internacionais. Nós temos mais uma convidada muito especial, que é a Franciele Ananias de Freitas Ferreira. Ela é casada e mãe de 2 meninos. Fran sonha em conhecer a Itália, inspirada pelo filho que diz que viajar é cultura. Apaixonada por caminhada e corrida, encontrou nesse hábito uma forma de se fortalecer. E durante o tratamento escreveu um livro registrando sua história como legado de fé e coragem. Enfrentou um adenocarcinoma mucinoso de grau 3, câncer de ovário, com determinação e esperança. Para ela, o diagnóstico não foi o fim, mas a chance de reafirmar sua fé em Deus e mostrar que superar é possível. Seu lema é: às vezes ser forte é a única opção. O diagnóstico não é o fim, acredite, tenha fé e esperança. Com Deus, nada será impossível. E ela vai compartilhar com a gente um pouco dessa história. E para complementar o nosso time de mulheres bastante especiais, eu tenho aqui a doutora Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia, ela que é médica especialista em cirurgia plástica, membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, médica legista do Instituto Médico Legal, fundadora e membro titular da Sociedade Brasileira de Queimados, diretora clínica da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, regente do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto e também do Alsta Clínicas, e é integrante do Conselho Administrativo da Unimed Rio Preto. Nosso Unicast de hoje fala diretamente sobre a saúde da mulher. O Outubro Rosa é uma forma que temos de levantar essa bandeira de que nós, mulheres, temos que sim ter muita atenção com a nossa saúde e de todas as mulheres que estão à nossa volta. E muitas vezes depende até de um empurrãozinho dos parceiros para dizer: olha, você precisa se cuidar. E é por isso que essas mulheres tão incríveis estão aqui para compartilhar do seu conhecimento técnico e de sua experiência de vida, para que a gente possa levar mais insights e mais reflexões para vocês que estão aí do outro lado acompanhando esse Unicast tão especial, Outubro Rosa, para a gente falar de saúde da mulher. Sejam muito bem-vindas. Que honra a mim estar aqui diante de profissionais de alto garbo e elegância e muita expertise, e de uma mulher que traz como história uma superação e tanto. A gente já vai chegar na história da Fran, e eu já começo trazendo para vocês a questão do calendário anual que a gente tem, como essas datas tão importantes, e a importância do Outubro Rosa para que a gente leve mais alerta e mais informação para todas as mulheres. Vou começar falando com a doutora Carla. Muito bem-vinda, doutora Carla. Como médica, o que ainda mais preocupa em relação ao diagnóstico tardio do câncer? Porque muitas mulheres ainda têm medo de procurar ajuda, de fazer os exames periódicos, o próprio autoexame. Tem muitas mulheres que ainda têm medo. E aí pode ser tarde demais, né?
Excelente pergunta, Thaís. Assim, acho que antes de responder essa pergunta, eu queria só lembrar de uma coisa muito importante, né? Que você até comentou, que é importante o diagnóstico precoce e existe uma diferença muito grande em relação a tratamento, curabilidade, expectativa de vida. Então, quando nós estamos diante de um diagnóstico precoce, na fase inicial da doença, os tratamentos são simples, baixíssimo risco de eventos adversos, e a gente tem aí, nós estamos falando em 85, 90% de cura. Quando nós diagnosticamos a doença em fase mais avançada, existe mais risco de internação, eventos adversos, a complexidade do tratamento, o perfil do tratamento, e sem contar que a gente está falando mais da curabilidade. Então, só para responder agora a sua pergunta melhor, assim, o que mais me preocupa, tá? É que, infelizmente, ainda muitas mulheres acabam deixando a saúde em segundo plano. Talvez pela correria do dia a dia, pelas demandas, por priorizarem cuidar demais dos outros. Então, assim, cuidado dos filhos, cuidado da casa, do trabalho. Então, a nossa multidedicação, né, a nossa multitarefas, acaba muitas vezes, e eu vejo muito isso na rotina, a gente deixa em segundo plano. Não vai dar tempo de eu fazer o preventivo, ou então, eu senti um nódulo, mas mês que vem eu vou atrás, porque essa semana eu tô corrida. Então, assim, isso ainda é o que mais me preocupa, porque apesar de ser uma doença com possibilidade de rastreamento e diagnóstico precoce, nós temos visto ainda diagnósticos tardios, infelizmente. Acho que você traz até um ponto bastante interessante, doutora, que eu já vou jogar ali para a doutora Débora, porque assim, a gente tem acompanhado o avanço da medicina, vem se escutando falar muito sobre o quanto ela está mais personalizada, o quanto a questão do tratamento em si está mais focado no olhar o paciente como um todo e cuidar deste paciente, né? Que agora é possível até detectar o câncer pelo sangue, tem alguns mecanismos nesse sentido, que é chamada a biópsia líquida. Você pode explicar pra gente um pouquinho o que é essa biópsia líquida e por que é considerado um avanço tão importante para a medicina? É exatamente o que nós trabalhamos hoje e é uma coisa que é muito nova e realmente muito importante. Existe uma necessidade de identificarmos, como a doutora Carla pode me complementar, reais biomarcadores para o câncer, porque hoje apenas um diagnóstico patológico não é suficiente. Nós sabemos que as pacientes buscam uma informação do tipo, o que vai acontecer comigo? Então, para falar sobre biópsia líquida, a gente precisa voltar e falar de medicina personalizada, que é o que você falou, né? Medicina de precisão, e a necessidade da gente conseguir biomarcadores que nos direcionem em relação ao prognóstico e ao como esse tumor vai se comportar dentro do meu organismo. Então, o mesmo tumor pode ter comportamentos diferentes de acordo com a causa, os genes que estão envolvidos e a evolução. Então, isso pode ser muito importante se nós pudermos acompanhar essa paciente também de forma precoce, fazer exames, como por exemplo o homem faz o PSA, e ele faz um acompanhamento detectando uma proteína que está aumentada no sangue. Então, é isso que a gente está sempre buscando. Qual teríamos uma proteína equivalente ao PSA que pudesse dar esse indício, né? Como já foi estudado o CA15.3, como é estudado o CA125, e a gente está buscando proteínas novas. Então, para isso, a gente sabe que a biópsia líquida, ela é uma condição, é um exame minimamente invasivo, que você apenas faz uma coleta de sangue, você pode trabalhar com urina, pode trabalhar com saliva, mas esse sangue traz para nós informações importantes, porque a gente sabe que os tumores liberam células tumorais que vão para o sangue, podem ser detectadas, mas esses tumores também podem podem liberar células mortas, que vão liberar de dentro deles esses marcadores, que vão ser o cDNA, RNAs, aqueles que a gente chama de microRNAs, que são os pequenos, e que vão mudar a atuação dos genes,
e as vesículas extracelulares, que é o que a gente estuda mais, que são comunicadores entre as células. Então, elas trazem importantes informações do tumor para localidades onde eles querem fazer metástase ou até para o microambiente tumoral. Bom, então, num resumo muito simplista, assim, de quem está aprendendo bastante nesse nosso bate-papo hoje, seria indicado, então, que essas mulheres já começassem o acompanhamento médico mesmo antes de ter qualquer desconfiança de ter um tumor, ou seja, é a visita regular ao médico, é o acompanhamento, é aquilo que a gente sempre fala de não deixar de lado o autocuidado, né? E aí a gente traz essas novidades da medicina que são milagrosas. Que bom, a gente fica muito feliz. Um pouquinho antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, falamos do quantos os números estão assustadores, inclusive em mulheres mais jovens, né? E a gente está aqui com a Franciele, que aos 34 anos foi pega de surpresa com uma vida teoricamente normal. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi receber esse diagnóstico. A gente já entendeu que tinha o caminho da descoberta mais rápida, uma prevenção que pode acontecer até mesmo antes da descoberta, mas e aí aos 34 anos você nem sonhava que isso pudesse acontecer? Quer dizer, acho que ninguém sonha, né? Bom, eu sempre me cuidei, né? Sempre fiz, né, exames anuais. E eu acho muito importante, né, igual foi apresentado, né, esse autocuidado, que não é só o câncer, né? Tantas outras doenças, né? Que está aí, né? Que também, né? Pode tirar a nossa vida, né? Então, assim, de início, quando eu descobri, né? O tumor, eu acho que, assim, a gente fica até desnorteada, né? A gente fica sem rumo. E o que me acalmou, né? O dia, quando eu descobri o tumor, né? Eu comecei a ter sintomas de infecção de urina. Então, eu descobri o tumor e aí nisso eu fui encaminhada, né? Para as pessoas que iam me acompanhar. Quando eu fiz a cirurgia, né? E saiu o diagnóstico, na sala do médico, né? Que ele foi me dar o parecer, né? Do diagnóstico. Naquele momento, eu falo que a gente fica assim, sem chão, né? Você não acredita, eu não tenho histórico na minha família. Então, assim, eu com 34 anos, jovem, sempre me cuidei. Como assim, né? Um câncer. Naquele momento, você faz muitas perguntas, né? Sem resposta. Só que aí o doutor, eu falo assim que isso foi uma coisa assim que eu jamais vou esquecer. A frase que ele me falou. O diagnóstico não é o fim. Então, aquilo me fez enxergar, né, com outros olhos. E aí ele falou, ó, agora você vai ser encaminhada, né, para uma equipe que vai cuidar de você. Então, assim, tem um estudo, a medicina está muito avançada. E, graças a Deus, né, eu falo assim, estou perto da minha casa. Então, assim, eu acho que aí você começa a entender melhor, né, sobre a doença, você começa a fazer os exames. E aí você tem que enfrentar, né? Então, tem que enfrentar de cabeça erguida. Olha, eu tô aqui com alguns dados que são até, de certa forma, chocantes. No Brasil, para o ano de 2025, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que haverá cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama. Mas a gente está falando aqui não só do câncer de mama, tá, gente? Nós estamos falando de colo de útero, número estimado, 17.010 novos casos. Câncer de ovário, 7.310 novos casos por ano. Os 3 principais tumores ginecológicos, colo de útero, endométrio e ovário, juntos correspondem a mais de 13% dos tumores diagnosticados em mulheres no Brasil por ano. Por isso que esse nosso bate-papo é tão importante. E aí, doutora Eliane, do ponto de vista institucional, qual é o papel da Unimed aqui em Rio Preto em fortalecer, primeiro, as campanhas de prevenção e acolher, por exemplo, como a Fran, que foi uma mulher muito jovem, diagnosticada, passou pelo problema, que bom, né? Passou por esse desafio, mas como é o papel da instituição nesse momento? Então, para a Unimed, Thaís, também é sempre um desafio, porque a ciência ela não para, né? E para o convênio acompanhar tudo isso, a gente precisa de muito empenho administrativo, financeiro, empenho multidisciplinar, porque essas mulheres estão aí hoje com quase 500 mil de usuários
a gente acaba tendo essa população espalhada. Como alertar todos eles, todas elas, né? Então é um papel que a Unimed hoje, através desse nosso podcast, através de campanhas institucionais, seja com as nossas news, seja com o nosso presidente falando em redes sociais, tá? E o dia a dia do nosso médico cooperado no teu consultório falando com aquela paciente, tá? E assim, complementando um pouquinho do que a Carla falou, realmente nós todas aqui, multitarefas, né? Só que sempre tem que cair a ficha que aquele falar dentro de um avião, primeiro coloque a máscara em você, para depois poder cuidar dos outros. Então a Unimed, ela vem como aquela vozinha do avião, coloque a máscara em você, tá? Através das mais variadas maneiras, e a gente também está encontrando como esse nosso podcast recém-nascido, vamos ter várias outras maneiras de alertar e estar do lado dessas poderosas, preciosas mulheres. É tão bacana você trazer essa fala, doutora, porque a gente tem que parar e tomar consciência de que, se não nos cuidarmos, vamos cuidar dos outros de que forma? Somos mulheres aqui, multitarefas, que nem você disse, mas se a gente não estiver bem de saúde, meus amores, de nada vai adiantar ser como um polvo e fazer 20 coisas ao mesmo tempo sem saúde. E aí eu acho que vale, que muitas vezes a prevenção ela aparece como uma forma de discussão para mulheres já numa fase mais adulta, mais madura, mas vamos falar da prevenção então em todas as idades. Em que momento, como é que tudo isso acontece? Como é que são os cuidados essenciais, doutora? Aí já começo com a doutora Carla de novo. Vocês viram que eu vou fazendo o rodízio aqui com vocês de acordo com o posicionamento e a contribuição. A gente tem desde a infância, a adolescência, né, a juventude e a fase madura da mulher, que eu acho que é onde ela mais relaxa. Eu não sei, posso estar equivocada, não sei. Não, com certeza. É? Então, nós falando em prevenção, nós temos que lembrar que existem duas maneiras, dois níveis de prevenção, né? Que é a prevenção primária, que significa que você vai adotar medidas para prevenir o câncer, né? Então, na prevenção primária, isso a gente faz com qualquer idade, desde a infância. Então, hábitos saudáveis, combater o sedentarismo, então a prática da atividade física cada vez é extremamente comentada. A gente tem hoje nos congressos de oncologia módulos de tratamento e módulos do quanto atividade física vai trazer de impacto para a saúde, prevenindo o câncer. Então, não fumar, evitar bebida alcoólica, praticar atividade física, evitar alimentos industrializados, condimentados, ultraprocessados, nada de muita exposição ao sol. Então, são esses cuidados de qualidade de vida. Então, tendo esses cuidados, nós já vamos evitar aqueles fatores que podem ser desencadeantes na formação de tumores, de células erradas. E a segunda maneira de se prevenir é a prevenção secundária, que é quando nós estamos aptas para já realizar os exames que, mesmo que você não conseguiu evitar o câncer, você faz o diagnóstico precoce. E aí, no mês do Outubro Rosa, sem sombra de dúvidas, o mais importante é a mamografia. Até o ano passado existia uma controvérsia, 45 anos, 50 anos, OMS falava uma coisa, Sociedade Brasileira de Oncologia, de mastro outra. O ano passado foi unificado, obrigatório assim, né? É recomendado que aos 40 anos toda mulher comece a fazer mamografia. É claro que mulheres que têm histórico familiar, histórico pessoal prévio, a gente tem algumas peculiaridades, a gente tem alguns tratamentos individualizados, algumas prevenções individualizadas. Mas de maneira geral, 40 anos mamografia. Papa Nicolau, quando começar a vida sexual ativa, né? E claro, os exames de rotina para também prevenir alterações de glicemia, colesterol, a parte hormonal, mas a mamografia para todo mundo após os 40 anos. E hoje é um exame que não é invasivo, um exame de baixo custo, um exame que não exige preparo, praticamente não tem contraindicação e acesso todo mundo, porque temos acesso na rede privada e no SUS, né? Então não dá para fugir, é rápido, né? Um exame relativamente preciso, necessário.
Já vou aproveitar, inclusive, doutor, e pegar um gancho da sua fala, que é sobre a questão do cuidado mais intensivo para quando se tem histórico, quando se tem algum caso na família, ou essa mesma pessoa já teve algum outro câncer, né? Enfim, e falar com a doutora Débora, porque assim, a gente tem aí centenas de pesquisas, ela já deixou a gente bem animada com esse monte de pesquisa que vem acontecendo, e a gente sabe, muitas vezes se falou sobre a influência hereditária, principalmente no câncer de mama, né? Com essas novas técnicas, por exemplo, da biópsia líquida, como a doutora explicou, essa análise molecular, como é que a gente vai conseguir melhorar esse diagnóstico e chegar com mais precisão e ajudar melhor essas mulheres que já vêm de um histórico que muitas vezes fica carregando esse fantasma e não sabe nem quais são os caminhos que ela deve seguir? Então, é uma pergunta muito importante, porque a gente sabe que o câncer não é uma doença só, né? São muitas doenças e elas têm padrões diferentes muitas vezes. Claro, elas podem ter origem hereditária, mas elas podem ter uma relação com o ambiente, como a gente sabe, né? A doutora Carla falou muito bem com relação aos fatores condicionantes que nos tornam menos estressados, que fazem a gente ser mais feliz, né? E isso é muito importante quando a gente pensa no aconselhamento genético. E eu acho que isso é uma abordagem que todo médico oncologista faz, porque nós passamos por uma situação na família, por exemplo, e as pessoas ficam assustadas de pensar, nossa, minha mãe teve um problema, será que eu vou ter? Mas na verdade não é bem isso, né? Nós devemos pensar que o médico vai tomar um cuidado especial com você e tratar você com um olhar maior, incentivando em alguns exames e fazendo um controle maior para que aquilo seja uma rotina importante e a gente consiga detectar um tratamento precoce, uma prevenção. Existem uma avenida de possibilidades, né, que podem ser abordadas quando você tem na família alguém que tem a doença. E isso não é só para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de mama e o câncer de intestino, né, que é uma tríade que a doutora Carla pode complementar para mim. Mas isso daí torna o acompanhamento mais real e verdadeiro, para que a gente possa realmente tomar uma atitude. E como eu disse para você, com as proteínas, como a gente gosta de trabalhar no laboratório com a medicina translacional, porque não adianta nada para mim ficar estudando detalhes que eu não consigo aplicar. Então, a gente sempre tenta uma abordagem que possa ser levada da bancada para o leito, né? É esse a nossa pretensão, conseguir levar essa informação para que seja utilizada pelo paciente. Que bom que a gente tem mentes brilhantes que ficam estudando tudo isso para nos ajudar vocês no papel de médicos, ajudar a gente enquanto comunidade, enquanto civis, porque a gente consegue realmente se sentir seguro e confortável de saber há um caminho novo, há uma história nova a ser percorrida. Eu trago o medo, eu trago a insegurança porque a minha mãe foi diagnosticada a primeira vez com câncer de mama aos 26 anos de idade, eu nem existia ainda. E faleceu aos 64 com uma reincidiva do câncer de mama. Então, é um fantasma, anda aqui, né, coladinho, e você fala, ok, então assim, não viva com fantasma, a gente tem que procurar os caminhos que a medicina hoje traz, assim como a doutora Débora está mostrando, que existem caminhos mais confortáveis, né? Que não precisa ser um fantasma. Por falar em fantasma, a Fran conviveu com o fantasma, já tirou ele lá do caminho. E aí eu queria entender de você, Fran, depois do tratamento, eu acho que primeiro vem o choque, depois vem, ok, vamos lidar com essa realidade, eu tenho que mudar algumas coisas. E pós-tratamento, o que você pode relatar pra gente? O que mudou, assim, da sua rotina, do autocuidado, da vigilância? Então, quando a gente passa por uma doença, né, eu falo assim que o câncer ele é muito negativo, né? Você não escuta falar coisa boa, né? Então, assim, eu falo que é como se fosse uma enxurrada de informações e aí você passa por tudo, né? Então, fala assim, fiz cirurgia, fiz quimioterapia, graças a Deus eu tive muito poucos efeitos colaterais, né? Inclusive meu cabelo não caiu, que eu acho que né? Maior desafio. Principalmente para mulher, né?
por conta da vaidade mesmo. Então, assim, eu não passei por isso, mas eu sei que não é fácil, né? Quem passa por isso. E, assim, eu acho que é um puxão mesmo de orelha, né? Que eu já cuidava, né? Já cuidava muito, assim, da minha saúde. Mas, igual a gente estava falando, né? A gente é mãe. Então, você sempre vai deixando, né? Então, você começa a ter esse olhar, né? De cuidar mais de você, para você poder cuidar da sua família, ser exemplo, né? Porque através da minha doença, muitas pessoas próximas a mim foram procurar, né, fazer exames que faziam tempo que não faziam. Então, fica até o alerta, né? A gente às vezes vai deixando, né? De um ano para o outro pode acontecer muita coisa. Então, assim, eu sempre escutei, né? Eu não vou ao médico porque eu não quero ficar procurando doença, né? E, na verdade, a gente tem que procurar, né? Porque, assim, a minha cura foi graças ao diagnóstico precoce, né? Então, assim, não ter medo mesmo de procurar, né? Os médicos estão para ir, né? Para cuidar da gente, para isso, os estudos. Então, assim, a gente tem que se cuidar sim, a gente tem que procurar. E depois que a gente passa, eu acho que fica o ensinamento, né? Não é porque passou que não pode voltar, né? E a gente continuar, né? Continuar se cuidando, alimentação e atividade física, né? Que eu acho assim que é fundamental. Ô Thaís, muito mais assim, a Fran colocou assim um puxão de orelha, né? Nós, Unimed, a gente entende assim e queremos ser essa segunda chance, tá? Talvez seja o alerta para mudança de rota para uma vida mais saudável, uma cabeça mais fluida, mais leve, né? Então a gente quer que isso não seja um puxão de orelha, seja a visão de uma segunda chance. É interessante a sua fala, doutora Eliane, dessa história do segunda chance, de um segundo caminho, de uma segunda oportunidade, porque a gente tem que fazer com que as pessoas mudem a mentalidade, né? Como é que a gente faz para abrir a cabeça das pessoas e falar, meu amor, vai se cuidar? Por que as pessoas ainda têm tanta resistência? Então, na verdade, primeiro porque eu acredito que a gente não se enxergue, como eu nominei, como preciosas mesmo. Eu acho que a gente não tem consciência do nosso papel na família, na sociedade e para nós mesmas. Afinal de contas, a gente caiu aqui por algum motivo, a tal palavrinha propósito, né? Então, realmente é muito difícil. A gente conta com essa rede médica nossa da Unimed, com você e os nossos convidados do nosso podcast e muito mais coisas. Gente, temos que abrir a mente, temos que estar realmente abertos a essa mudança, porque olha só, eu vou voltar para a Fran aqui, porque ela acabou não entrando nesse mérito da questão, mas eu acho que vale muito a gente pontuar isso, Fran, porque ela não tinha um sintoma chamativo, vamos dizer assim, não era um nódulo no seio, não era um desconforto abdominal, ela teve sintomas de infecção urinária como centenas de milhares de mulheres estão tendo hoje, no dia de hoje. E aí você foi procurar ajuda. E isso fica o alerta, né? Porque se eu achasse que fosse uma simples infecção de urina, né? Eu acho que poderia ficar muito pior. Então assim, eu comecei a ter infecção de urina e aí eu já logo procurei. Né? Eu fui na Unimed, né? E aí já fez todos os exames, né? E de início a minha barriga estava um pouco inchada, né? Por conta da infecção e até o doutor achou que poderia ser uma possível gravidez, né? Então, mas na dúvida, vamos fazer exames de imagem. E assim, gente, eu acho que é fundamental, né? E ainda bem que o doutor pediu vários exames. Tanto é que ele não deixou nem eu ir embora. Ele falou, não, você vai internar, você vai fazer vários exames para a gente ter um diagnóstico, né, correto. Preciso, né? E aí foi onde se descobriu o tumor, né? E assim, o mais incrível é porque eu realmente não tinha outros tipos de sintoma, né? Não sentia dor, não tinha volume na minha barriga. E quando eu descobri o tumor, ele já estava do tamanho de um melão. Aí, 30 dias eu fiz a cirurgia e ele já estava quase do tamanho de uma melancia. Então, assim, foi algo assim, bem inusitado, né? E eu estava bem,
o corpo dá sinais, né? A gente não pode excluir, né? Não dar importância, né, a esses sinais. Nenhuma dor de cabeça é só uma dorzinha de cabeça. Às vezes esse desconforto, né? Você vai fazer xixi, aí você sente aquela ardência, aí você pensa, né, não, foi alguma coisa que eu comi, vou ali tomar água para ver se melhora. E, né, não procurar, né, uma ajuda médica, né? Então, eu acho assim que... E é igual você falou, né? O porquê que a gente demora tanto, né? Às vezes eu acho que é medo mesmo, né? É medo de descobrir mesmo, né? É medo da sentença, mas a gente volta para a história da sua fala, né? Que não é uma sentença, não é o fim, é só um capítulo. É uma segunda chance, é uma segunda chance. Realmente. E aí, já pegando a fala dela, eu já levo para a doutora Carla, porque a gente tem hoje uma questão da personalização, né? Como essa personalização tem ajudado no tratamento. A própria Franciele disse que fez sessões de químio, que o que ela teve de desconforto, de queda de cabelo, muito pouco. Então, essa personalização ajuda nesse processo? Com certeza, né? Hoje, assim, graças ao avanço aí da ciência, aos estudos, né? A tantas descobertas, nós não tratamos mais o câncer como uma doença a mesma para todo mundo, né? Cada um vai ter o seu perfil, a sua biologia. Então hoje nós não temos uma biópsia igual para todo mundo. Eu tenho câncer de mama. Então você precisa saber o tipo histológico, a imunohistoquímica, a biologia molecular, quais marcadores aquele câncer tem, porque às vezes a Maria tem um tipo diferente da Aparecida, o tratamento da Maria é individualizado para ela, ou da Aparecida é individualizado para ela. E hoje, com o avanço também dos tratamentos, o tratamento ele não é a receita de bolo, como há não muito tempo, mas isso mudou de 5 anos para cá, né? Assim, a oncologia mudou muito. Então a gente precisa de cada detalhe, né, da biologia molecular, da biópsia líquida, encontrar qual é o erro de DNA, porque eu consigo dar o tratamento mais dirigido e aí ele é mais eficaz e com menos eventos adversos, porque eu consigo combater melhor a doença. Que aí entra exatamente o trabalho da Débora, né? Exatamente, eu queria complementar então o que a doutora Carla falou, porque eu vejo a importância de um cliente Unimed utilizando um serviço já diferenciado, porque muitas cidades por aí não têm isso. A grande maioria do Brasil não tem isso, né? Então, quando escuto você falar que você já direciona os seus pacientes para tratamentos específicos, anticorpos monoclonais já estão aparecendo. É claro que é um investimento muito maior do plano de saúde, mas há uma oportunidade para você cuidar da sua doença. Então, por exemplo, nós agora trabalhamos com receptores na célula tumoral. E como o HER2, né, para as mulheres que têm HER2 positivo, a gente tem o trastuzumab que desliga a célula e faz ela parar de crescer naquela proliferação incessante. Hoje nós estamos estudando a TROP2, não sei se você conhece, que também é uma novidade e que já tem ela já tem um marcador que vai tentar desligar essa célula que tem, porque os tumores, os cânceres de mama tipo negativo não tem tratamento. Eles têm um tratamento convencional que é muito agressivo, como a Fran falou. Existe uma batalha que você vai ter que enfrentar junto com o seu tratamento. Então, se você tiver a condição de fazer um tratamento específico, nossa, isso é evolução, já é uma medicina personalizada, que foi o que a doutora Carla falou. Então, vendo que você aborda isso no seu tratamento, dá para nós um prazer muito maior de ver que as coisas estão chegando da gente do estudo para a prática, para esse paciente que está precisando. Muito bom. E graças a vocês, pesquisadores, que descobrem, né? Conseguem descobrir os marcadores, né? Nós estamos fazendo um trabalho agora com o IPEM, da USP de São Paulo, que nós vamos tentar fazer na TROP2 uma ligação com um radioisótopo para que a gente tente, como acontece na iodoterapia que você faz, você usa o iodo radioativo para tentar desligar e acabar com as células que porventura sobraram no câncer de tireoide, você pode fazer a mesma coisa com as células de câncer de mama que
que por acaso sobraram depois de uma cirurgia e tentar fazer com que elas sejam destruídas mesmo após a cirurgia. Então nós estamos num trabalho conjunto, claro que nós estamos fazendo em células e animais ainda, mas é uma proposta bem que deixa a gente bem feliz de saber que a gente está nesse caminho, e esse caminho é um caminho do futuro, que vai nos trazer muitos resultados, com certeza. E a Unimed, Débora, ela não entende isso como um custo, não, tá? Ela entende como um valor. Esse link salvando vidas, impedindo um custo, aí sim, de um tratamento agressivo, um tratamento com muitos efeitos colaterais, isso sim é um custo para a cooperativa. A gente entende que essa correlação é valor da vida, né? E aproveitando que a Débora trouxe ali um dos exemplos da pesquisa em relação ao câncer de mama, a gente tem outra coisa também, que é a questão da reconstrução, né? O quão importante essa reconstrução para a mulher, para devolver a feminilidade, para devolver a segurança. Que bom que você não teve tanta queda de cabelo, mas quantas mulheres não passam aí meses sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelhas, sem as mamas, e tendo que enfrentar depois todo um processo de se reencontrar nessa nova fisionomia, nesta nova forma que ela tem, né? E aí a gente tem alguns avanços nessa área, né, doutora Eliane? Com certeza. A volta à identidade, tanto de feminilidade como de sexualidade da mulher, a mama faz parte de tudo isso. E hoje as próteses de mama evoluíram demais. Hoje a parte de lipoenxertia, que é retirar a gordura da própria mulher e colocar no local das mamas, é uma evolução muito grande também. Então, a Unimed, tanto quanto o SUS, autorizam todos os procedimentos de reconstrução de mama. Então é uma vitória para a mulher, né? É uma vitória. Eu digo que a preciosidade nessa identidade da mulher, e a gente poder devolver isso com o diagnóstico, com o tratamento, com a reconstrução, é essa carinha de felicidade aqui, ó. Né? Esse brilho no olhar, esse sorriso isso, feliz, né? De saber que ela vai voltar para casa para o encontro dos filhos. Exatamente. Respirando tranquila, né? E sirva de exemplo a todas nós e a quem nos está escutando. Mas para respirar tranquilo, gente, além dos impactos físicos, né, que a gente sabe que um diagnóstico como esse vai trazer, tem os impactos emocionais. E aí, doutora Carla, como é que a gente pode trabalhar esse apoio psicológico, essa questão multidisciplinar, principalmente no seu caso como oncologista, né, ali, como linkar tudo isso para que aquele paciente possa realmente respirar e sorrir e ter esse brilho nos olhos de voltar a enxergar a segunda chance, né? Isso é muito importante, né? Assim, e acho que o câncer, o tratamento do câncer vai muito além de medicamento e tecnologia, né? A gente tem que lembrar que o paciente é um todo. Ele é a mãe de alguém, ele é o pai de alguém, ele é a irmã de alguém. E assim, a gente tem muito esse cuidado, né? E por isso que o tratamento tem que ser multidisciplinar. Não é só o oncologista que trata, né? Não tem só químio, rádio, cirurgia, reconstrução. A gente precisa do psicólogo dando apoio no enfrentamento e depois, quando ele é reinserido na sociedade, a ressignificação, né? E tentar virar a chavinha de novo. O nutricionista, os enfermeiros que estão ali o tempo todo, que são a linha de frente, não só fazendo infusão, mas ouvindo as queixas, os eventos adversos, ajudando. Não, fisioterapeutas. Na verdade, aquelas pessoas ali no entorno se tornam a família dela dentro daquele quadrante do hospital. Não tem o que falar dentro do processo do tratamento, não tem. São aquelas pessoas que vão estar acompanhando esse paciente o tempo todo, que vão estar ouvindo as suas queixas, as suas dores, as saudades e os medos e os desafios, né? E vira uma família mesmo, né? A Fran pode falar, porque assim, a gente tem paciente que termina o tratamento e às vezes fica 6 meses, continua com o psicólogo, com a Nutri, etc. E vai lá porque precisa ir para falar oi.
Porque sente falta Precisa do contar que tá tudo acolhimento bem. daquela fase, exatamente. Falar que tá tudo bem, que né? tá tudo bem. Que bom que tá tudo bem, né? Que bom. Voltar para falar isso é especial. Voltar para tomar um café. Pegando esse gancho que a doutora Carla explicou, isso tudo se deve à nossa pedra preciosa, que é a Oncologia Unimed. É todo um aparato para acolher realmente e não só tratar. E aí acho que a Fran pode falar um pouquinho mais sobre isso. Quando o médico me informou, né, que eu ia fazer o tratamento aqui na Unimed mesmo, eu já fiquei aliviada porque era próximo da minha casa, né? Então, assim, 30 minutinhos eu já estava aqui no hospital. E assim, a minha primeira quimioterapia, a gente vai com aquela dúvida, né? Como que vai ser, como que eu vou ficar? E foi até engraçado, né, o que aconteceu, porque eu fiquei pensando no que eu ia levar para comer. Porque o meu tratamento eram 6 horas dentro do hospital. Então, eu pensava assim, né, o que eu vou levar? E aí, chegando lá, né, é uma equipe assim maravilhosa. Desde a recepcionista, a enfermeira, e aí assim, todo mundo te acolhe mesmo. E é realmente, igual você falou, é uma segunda família, né? E aí você consegue passar melhor, né, mais tranquilo. E assim, né, então eu fui recebida aí, tinha café da manhã pra gente ali, aí tem a psicóloga que vem, nutricionista, então assim, é toda uma equipe que te acompanha, né, então assim, você não sai dali sem informação, então você sai muito mais preparado, né, e você passa com isso, né, mais leve, e o legal também é que tem outras pessoas, né, tratando outras doenças. E aquilo ali te faz enxergar muita coisa, né? Te faz olhar, né, que a doença ela não tem idade. Por isso que, né, a gente reafirma de novo, né, que a gente tem que se cuidar. E aí você vê, né, que ali todo mundo tá lutando, né, pelo mesmo objetivo. Não tem idade, não tem raça, não tem cor, não tem credo, não tem conta bancária, né? Principalmente a idade, né? Porque antes, né, se falava que o câncer era acima dos 40, 50 anos. Não. E lá tinha, né? Tinha uma moça de 19 anos tratando câncer de mama. Tinha uma senhora do meu lado que tinha 60. E a sua fala, Fran, é tão importante para a gente enquanto gestores da Unimed, porque a nossa função é o cuidado. Mas muito mais que o cuidado é o carinho. A pesquisa, ela é um caminho, nossa senhora, né? Eu fico imaginando que você deve sonhar e acordar fazendo cálculos, caminhos, pensando projeções e dentro disso a gente também tem as questões emocionais, né? Que interferem em todos esses fatores genéticos de células, de todo aglomerado de coisas que somos. Como é que fica a evolução da medicina trazendo toda a parte tecnológica, né, a pesquisa do medicamento, dos tratamentos, mas associada também às questões emocionais, né, que envolvem tudo isso? A mente, ela é poderosa, né, e ela consegue liberar para o organismo os hormônios, as proteínas, os metabólitos de acordo com o que você está, da maneira como você está sentindo. Então, claro que a gente está coordenando todo esse sistema psicossomático. E se você olhar, por exemplo, uma pessoa muito... O estresse que a gente vive no dia a dia, a gente está liberando cortisol, a gente está atrapalhando o nosso sistema imune, a gente está fazendo o reparo da célula não ser tão eficiente. Então, são nesses momentos que pode haver um escape, uma mutação progressiva, que pode manter uma célula que vai fazer com que ela cresça. Então, a qualidade de vida é fundamental. Você fazer as coisas, a atividade que você gosta, você fazer uma atividade física, que é o que a gente falou, tornar o teu dia a dia feliz, fazer atividades, comer bem, né, gente? Comer bem não é comer muito, é comer coisas de qualidade, nutrientes importantes, e isso leva você a também buscar a sua saúde. Então naturalmente você vai procurar ajuda,
você vai ao médico antes, você tem uma rotina que te leva a esse ambiente, por exemplo, no hospital, que vai te fazer os exames do ano para você comemorar, porque você entra numa vibe feliz e você quer proporcionar aquilo para você e para sua família, porque é dentro desse contexto que a gente vai ficando cada vez mais feliz, vendo os nossos entes queridos também felizes, né? Então é fundamental estar num grupo, e aqui eu vou chamar a atenção que nós estamos num grupo de mulheres, falando de mulheres, e quando o médico, eu acho que no seu caso foi o médico, mas quando a gente tem uma médica, é tão importante você ter a doutora Eliane, a doutora Carla, que são pessoas que vão entender muito mais um problema feminino, né? E como é diferente a gente muitas vezes procura mulheres, porque a mulher, ela tem um link muito maior com a gente do que um homem que, no caso, muitas vezes eles tentam, mas nós temos uma capacidade, um sexto sentido muito importante que só capta as mulheres que são, então, profissionais da saúde, mulheres, dão mais esperança para as pacientes, para que elas busquem ajuda e tornam a vida da gente uma vibe mais feliz. Eu acho que isso é o mais importante, complementar. Vale ressaltar, né, gente, que nós mulheres devíamos ser estudadas pela NASA. Eles deviam parar de estudar planetas por aí, porque somos um turbilhão de hormônios que se modificam diariamente. Temos a capacidade de gerar outro indivíduo. Temos a menstruação, a pré-menstruação e a pós-menstruação. Ô, gente! E fazemos tudo isso de salto alto, né? De salto alto, maquiadas e com esse sorriso no rosto. E acho que tem alguém que pode explicar um pouco mais pra gente sobre essa questão do sorriso no rosto, que é a Fran, né, gente? Porque ela tá aqui com esse sorriso estampado, mesmo tendo atravessado a maré um pouco mais turbulenta. Ô, Fran, você usou alguma estratégia, algum apoio psicológico, além, claro, dos tradicionais, ou uma busca mais fortalecida espiritualmente? O que você fez como estratégia para poder passar por isso de forma mais tranquila? Bom, quando eu descobri o câncer, né, foi justo no mês do Outubro Rosa. Então, passava muito, né? Eu buscava muita informação boa, tá, gente? Vamos sempre procurar informação boa, de fontes seguras, né? E eu falo assim, né, que eu sempre, quando eu recebi a notícia, aí você vai procurar os tratamentos, tudo. E aí você vai vendo, né, a medicina está muito avançada, né? Você começa a enxergar realmente a doença com outros olhos. Então, né, eu falo assim que existe a doença sim, mas existe a vida, né? Então, eu resolvi não me entregar. Eu sou mãe, eu tenho 2 crianças pequenas, então eu acho que assim, que eu só enxergava a cura. Então, eu resolvi não me entregar, sabe? Então, eu falo assim que Deus fez a parte dele, mas eu tinha que fazer a minha, né? Então, buscar o tratamento, agradecer, né, por poder estar fazendo a químio, de não ter tantos efeitos, de estar perto da minha casa, de ter toda essa equipe me acompanhando. E vida que segue, gente, né? Porque a doença, né, tá aí, existe a vida, existe o tratamento, então não tem como desistir, né? E aí, olha só que legal, né? A Unimed começou uma exposição no dia 13 de outubro, vai até o dia 16 do 11, trazendo realmente essas 2 bandeiras, né? O Outubro Rosa e o Novembro Azul. Porque a gente já tem que alertar todo mundo, já não vale alertar só um não, porque o parceiro ajuda a parceira e vice-versa, porque é um cuidando do outro. E aí eu queria saber dessa exposição, porque é uma exposição artística que conta histórias de pessoas que venceram essa luta, assim como você está fazendo hoje aqui, compartilhando com a gente a tua vitória. Como é estar entre esses vitoriosos, entre esses preciosos, como disse a doutora? Quando eu recebi o convite, né, foi assim, a gente fica se sentindo, né? Então, assim, o primeiro passo é estar ali, né? Estar entre uns que pode contar a história, né? Quantos que não podem, né, contar a sua história? Então, né, dizer isso, né, para as pessoas, né, que depois do diagnóstico vem a cura, né? Então, assim, que a gente não pode desistir.
Eu falo assim que eu não tinha outra opção, que era lutar e acreditar, né? A gente tem que acreditar mais na medicina, na cura e no remédio. E poder compartilhar essa história, né, com outras pessoas. Eu recebi de várias pessoas, né? Olha, te achei aqui. Então eu convido, né, a todos, né, a ir conhecer a minha história, de outras pessoas, né, que é o câncer de mama, é o câncer de ovário. E tem homens também contando a história. Então, gente, vamos lá, né, compartilhar com todos, para todo mundo ir lá conhecer. E olha que bacana, quando você for visitar a exposição, você vai ganhar uma linda eco bag como essa daqui, ó, exposição Cores da Vida, que inclusive vou presentear as meninas que estão aqui junto com a gente, porque quando a gente fala de Cores da Vida, nós estamos falando de todas as cores que ela vai nos proporcionar, de todos esses presentes que são os sorrisos, os brilhos nos olhares, o voltar para casa e encontrar a família saudável nos esperando. Então que você também possa ir lá compartilhar, conhecer de pertinho a história dessas pessoas que são vencedoras e ainda voltar para casa com um pedacinho da história delas para vocês. É muito lindo isso, né? É um trabalho realmente incrível. A exposição fica então para vocês até o dia 16 de novembro. Aqui no descritivo do vídeo tem todas as informações. É só acompanharem por lá, mas faça uma visita. Vá com a família toda, vá mostrar o quanto essas pessoas são exemplos para que a gente possa superar os desafios da vida. Bom, né, gente? Ô, Thaís, assim, aqui a exposição é Cores da Vida, né? E a gente quer que vocês entendam que a Unimed é aquarela, te dando a cor e a tinta para você pintar o que você quiser na sua vida, tá? Depende de você, né? Só. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sério. Eu já dei presente para vocês, deixei vocês amolecidas, boazinhas. Doutora, eu vou já para a doutora Eliane, assim, com tantas... Você que convive com tantas mulheres diferentes, com tantas realidades diferentes, né? A gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar em outros momentos sobre a violência contra a mulher. Que reflexão que a gente pode trazer para essas mulheres que estão acompanhando a gente agora sobre esse cuidado integral, né? Não é só olhar, você está sendo vítima de violência, aí eu não olho para mais nada na minha vida. Estou doente, estou com câncer, não olho para mais nada na minha vida. Deixo meu parceiro me maltratar. Como cuidar deste integral da vida, já que você tem aí diante de você tantas pessoas diferentes, né? Então, Thaís, a primeira coisa é a gente ter consciência, tá? Consciência de que uma doença existe, de que eu sou uma preciosidade nesse universo onde a gente está, né? E principalmente que a gente é um ser triuno, né? Corpo, mente e espírito. E cuidando de cada degrau desses, a gente consegue ser, como a doutora Débora disse, feliz. Qual que é o nosso propósito aqui? Todo mundo em busca de propósito é ser feliz. É isso. Cores da vida, gente. É buscar essa felicidade. Carla, doutora Carla, qual é a mensagem, qual é a principal mensagem que você deixaria pra gente sobre prevenção e diagnóstico precoce? Eu acho que pra gente entrar, pegar o gancho do que a doutora Eliane falou, dessa pluralidade de mulheres que a gente tem hoje acompanhando a gente aqui, que vão receber essa informação, que mensagem você deixaria? Bom, acho que de tudo, acho que a mensagem mais importante, assim, posso só falar de duas coisas na mensagem, não só de prevenção, mas assim, para quem não passou por isso, né? Previna-se, autocuidado, cuide-se e sinta-se como uma preciosidade, como única. E para quem está enfrentando ou que há de enfrentar, acho que é isso, força, fé, esperança e conte com toda a nossa equipe. Doutora Débora, a pesquisa científica, ela está aí para nos dar um caminho muito mais seguro, né? Ela vai proporcionando para a gente essas alternativas que vão sendo transformadas dia a dia, e aí já fica aqui a nossa gratidão ao trabalho de vocês, pesquisadores, porque sem a dedicação e o empenho de vocês, talvez a gente não tivesse 1/3 do que a gente tem hoje de evolução na medicina. Mas como é que essa pesquisa científica pode inspirar mulheres a acreditar na medicina, a confiar na medicina, a confiar nos profissionais da saúde?
Eu acho que é a comunicação, né? Essa atuação de vocês trazendo nesse podcast essas informações vai trazer conhecimento para as mulheres, né? E só de nós estarmos aqui juntas conversando, eu acho que já é uma grande evolução, porque antes a gente ficava tão distante do profissional que trabalha com o paciente. Hoje não, nós vamos todo dia no ambulatório coletar material para trazer para nossas pesquisas, a gente traz sangue, a gente estuda esse sangue, então a gente convive, a gente pede o termo de consentimento para paciente, a gente convive com elas, a gente pede permissão para usar o material e elas falam, nossa, eu quero participar, é muito interessante poder participar, tem alguma coisa que eu posso ajudar mais? Elas perguntam. Então, e são pessoas muitas vezes que não tiveram condição de estudar, mas que conseguem enxergar que aquilo está vindo para trazer o melhor para ela também, ou se não for para elas, para a próxima geração. Então, e o fato de das mulheres estarmos trabalhando nesse processo faz com que a gente tenha muito mais credibilidade e aceitação, né? Porque é uma delícia saber que tem mulheres fazendo por nós e que a gente vai enxergar isso daqui a pouco como um benefício, uma cura, né? Quem sabe a gente consegue descobrir coisas importantes que a gente pode aplicar nas próximas gerações já. Que bom. A ciência é inspiração, né, Thaís? Doutora Débora é uma inspiração. Conhecimento salva, né? Salva a partir da pesquisa, salva quem descobre sobre os mecanismos que existem das pesquisas. Por isso que esse nosso espaço aqui ele é tão importante, porque muito do que foi falado aqui, talvez boa parte das pessoas do outro lado desconhecia. Então, quando passa a conhecer, reproduz, replica, leva essa informação para mais pessoas e a gente consegue chegar a mais pessoas. Temos esperança, né? Esperança na segunda chance e no futuro, né, Fran? Fran, que mensagem você deixaria para as mulheres sobre força, fé e autocuidado? Bom, dizer para todas as mulheres, né, que independente de qualquer diagnóstico, qualquer resultado, não desista, né? Tenha sempre um motivo de luta, né? E olhe sempre à frente. E esquece, né? Porque eu falo assim que às vezes as doenças são muito negativas, né? A falta de informação. Então você só escuta coisa ruim, você só vê coisa ruim. E não, né? Olhar para frente mesmo e encarar a doença, né? Falar, não, eu vou lutar e não vou desistir. Então, gente, a mensagem que eu deixo o diagnóstico não é o fim, tá? É apenas um novo capítulo, né, da nossa vida. Uma segunda chance. Uma segunda chance. Olha, eu ia até pedir para vocês trazerem mais considerações e mais reflexões, mas sintam-se à vontade agora para dizer aquilo que está no coração de vocês, porque eu acho que... eu tenho certeza, a gente encerra este nosso Unicast de hoje com a chance de ter tocado alguma mulher do outro lado para que ela se toque, para que ela busque o autocuidado, para que ela olhe para si mesma como uma grande preciosidade, como uma pedra rara. Meu amor, você é única neste mundo, né? Então eu vou deixar vocês livres para dizerem aquilo que está no coração de vocês para essas mulheres que estão lá do outro lado nos acompanhando agora e para as mulheres que receberão isso através de seus parceiros, dos seus colegas de trabalho, dos seus familiares, para quem quer que essa mensagem chegue para uma mulher bacana. Eu queria falar sobre a melatonina, porque a gente acabou não falando dela e nós trabalhamos há muitos anos, já estamos trabalhando com a melatonina. E a melatonina, ela é um hormônio que pouco conhecido e que nós fizemos tantos ensaios com ela, ensaios funcionais, a gente consegue verificar que em doses terapêuticas ela consegue segurar o crescimento tumoral, ela diminui metástase, ela aumenta a apoptose, que é a morte celular programada, e a gente consegue enxergar ela como a visualização de um progresso com estabilidade, com harmonia. Por quê? Porque hoje na vida corrida, a gente vai dormir com o celular na mão, a gente está com a tela no rosto, recebendo aqueles flashes, né, os estímulos,
e a gente sabe que a melatonina ela precisa ficar no escuro, então a gente precisa preservar um ritmo de vida com um bom sono. O sono é fundamental e nós mulheres já da meia idade temos uma dificuldade muitas vezes com a saída dos hormônios, uma modificação no nosso ciclo circadiano, e como é importante saber que a gente tem, por exemplo, hormônios que estão trabalhando nisso e que a melatonina passa a ser curativa, ela pode ser tratada, usada como um suplemento na quimioterapia, e muita coisa de novidade está sendo publicado. Se vocês forem buscar no PubMed, no Google, vocês vão enxergar um monte de coisa que tem. Então, busquem. A gente vai voltar a ter a vida que os nossos avós, bisavós tinham, né? Respeitando um ritmo circadiano para que a gente seja feliz de novo e saindo dessa loucura que foi o que a Fran falou, né? E estabelecer os nossos limites para poder ser feliz. Eu acho Débora, que é isso. então, às vezes o remédio está dentro da gente mesmo. A gente está produzindo ele e a gente só precisa saber usá-lo Modular, na medida, né? modular, exatamente. Gente, então já tem muito mais caminho pra gente viver com um pouco mais de normalidade, porque vamos combinar, volto a dizer, a mulher tem que ser estudada pela NASA. A melatonina talvez ajude a gente a ter um pouco mais de equilíbrio. Então, acho que já cabe uma dica também pro pessoal, né? Converse com seu médico de confiança e veja se não é possível introduzir com doses terapêuticas, né, doutora Débora? Para ir equilibrando o corpo, porque dormir faz toda a diferença. Quem vai trazer a sua mensagem de final agora? Posso? Por favor. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó, de tudo que vocês falaram, preciosas, toquem, se toquem, que a vida é muito bonita. Adorei, como é que é? Vamos repetir todas aqui? Toquem, se toquem, que a vida é muito bonita. É maravilhoso, adorei isso, já temos que incorporar no dia a dia aí para todas as mulheres. Para pôr na campanha. Doutora Carla, muito obrigada. Doutora Eliane, muito obrigada. Doutora Débora. Fran, olha, eu não tenho palavras para dizer o quão foi produtivo esse nosso bate-papo, o quanto ele foi reflexivo, o quanto de informação rica que a gente trouxe e que a gente consiga chegar a muito mais pessoas levando conhecimento, porque conhecimento salva. A gente parte da pesquisa que a doutora faz lá toda com o time dela, com a execução de vocês, cuidando dos pacientes, para que nós podemos ter mais tranquilidade. Muito obrigada mesmo, viu, meninas? Uma salva de palmas a todas as mulheres, ó. Uma salva de palmas a este Outubro Rosa, e é com essa energia positiva, com cores da vida, que eu vou me despedindo de vocês, desejando que vocês possam encontrar mais cor na vida, mesmo que ela pareça um pouco cinzenta. Eu tenho certeza que a tempestade passa, que o avanço da medicina está aí, e o cuidado de todo um time está pronto para te acolher. Um beijo, até o próximo Unicast.